Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de Química comigo, professor Guilherme. Nessa aula de hoje nós vamos continuar falando sobre os ácidos carboxílicos, mais especificamente falando como neutralizar um ácido carboxílico. Lembra que nas aulas anteriores eu expliquei para vocês o que eram os ácidos carboxílicos, como que a gente fazia para identificar os ácidos carboxílicos a partir do grupo carboxila, falamos de algumas propriedades, de algumas curiosidades, como dar nome para os ácidos carboxílicos e também eu expliquei para vocês por que eles são chamados de ácidos. No segundo ano do ensino médio, a gente estuda um tipo de reação muito específico chamado de reação ácido-base. Basicamente, para que você neutralize um ácido, é necessário que você adicione a esse ácido alguma substância que tenha natureza básica, que nós também chamamos de substâncias alcalinas. Então, todas as vezes que nós misturamos um ácido a uma base, nós vamos ter então essa reação chamada de reação de neutralização. E o que nós produzimos a partir de uma reação ácido-base? O produto de uma reação ácido-base, se eu estiver considerando ácidos diarrênios e bases diarrênios, nós vamos sempre formar sal e água. Estes são os dois únicos produtos formados a partir de uma reação de neutralização ácido-base, se eu sigo o conceito de arrênios. Então vamos entender agora como é que a gente faz para neutralizar um ácido carboxílico. Bom, nós temos aqui a estrutura de um ácido carboxílico genérico, está aqui o grupo carboxila dele, e aqui está o hidrogênio ionizável, aquele hidrogênio que sai na forma de H+, na forma de próton. Esse aqui é o nosso ácido. Para a gente neutralizar o ácido, nós temos que utilizar algumas substâncias de natureza básica. Então nós temos aqui uma base. Gente, eu expliquei para vocês na aula anterior que um ácido de arrênios era uma substância que na presença de água libera prótons, libera íons H+, hidrogênios na forma de H+. O arrênios também traz uma definição do que seria uma base para a gente. Uma base de arrênios seria um composto que na presença de água liberaria íons do tipo OH-, liberaria íons do tipo OH-. E esse íon OH- nós chamamos isso aqui também de hidroxila. Esse OH em química nós chamamos de hidroxila. Só que para ser uma base de arrênios, além de liberar como única espécie de carga negativa na água esse OH-, ligado a esse OH-, está até em verde aqui, ó, eu tenho que ter um metal. Então, esse aqui é um metal. Como é que eu sei, professor, quando vai ser um metal e quando não vai ser um metal? Basta olhar a tabela periódica, galera. Então, quando você tiver na dúvida se você está diante de uma base de arrênios, tem que terminar com esse OHzinho aqui. Eu estou falando isso, tá, gente, de uma forma geral e bem superficial, mas a gente tem que tomar um certo cuidado ao fazer essas afirmações. Então, ó, de uma forma bem geral mesmo, uma base de arrênios, ela sempre vai terminar com esse OH, e aqui ligado a esse OH, eu vou ter um metal da família 1A, da família 2A, ou algum metal de transição externa, que são aqueles metais que estão ali no meio da tabela periódica. Nós temos também algumas bases que vão conter metais da família 3A, como, por exemplo, o hidróxido de alumínio. E aí as bases nós chamamos assim, hidróxido de mais um metal que está ligado. Então, hidróxido de sódio, hidróxido de alumínio, hidróxido de potássio, sempre que vocês ouvirem esse termo diz respeito a uma base. Então, uma base de arrênios é uma espécie que na água libera esse OH-. Só que para ser uma base, para eu identificar olhando, aqui tem que estar ligado a esse OH- um elemento metálico. E eu sei que é metal olhando na tabela periódica. Já o ácido de arrênios é essa espécie que libera íons H+ na presença de água. Então aqui eu tenho o ácido, é o meu ácido carboxílico, e aqui eu tenho a base. Toda reação ácido-base seguindo o princípio de arrênios vai formar um sal e água. E aí vamos entender da onde que sai o sal e da onde que vai sair a água. Bom, eu gosto de começar sempre pela água porque está muito na cara, está explícito aqui de onde que vai vir a água. A água vai vir justamente da junção do H que vai sair com esse OH, que eu tenho aqui na base. Então, o próton que é liberado pelo ácido, mais esse OH que a base vai liberar, vai dar origem pra gente aqui, a água, H2O. Olha como é simples. Eu tenho um hidrogênio aqui, junta com esse hidrogênio aqui, ó, 2 Hs. E o O tá aqui, H2O. Então, é daí que sobra a água. E agora, como é que eu vou escrever a fórmula do sal que eu vou formar a partir desse tipo de reação? Gente, eu não falei para vocês que esse OH é negativo e que aquele H que sai na forma positiva? Então, ó, é daí que sai aquela molécula de água que eu mostrei para vocês. Isso aqui se junta, isso está em meio aquoso, lembra que está cheio de moléculas de água lá, é daí que sai aquela molequinha de água que eu representei aqui para vocês. Olha que coisa bonita. Se esse H sai positivo, lembra que o que sobra aqui é negativo? Então, essa espécie que vai sobrar aqui, ó, essa espécie R, carbono dupla O, fica com uma carga negativa. E olha só, como esse OH saiu negativo, óbvio que o que sobrou, no caso esse metal, ele vai ter obrigatoriamente que sair com uma carga o quê? Positiva. Esses metais, na maioria dos casos, eles sempre estão positivos. E aí você vai ligar esse metal que sobrou aqui, ó. E isso aqui, então, vai ser o sal que nós estamos formando a partir da neutralização do ácido carboxílico. Logo, toda vez que eu reajo um ácido carboxílico com essa base, eu vou formar água, então tá aqui a nossa molécula de água, e eu vou formar um sal de ácido carboxílico. E aí uma coisa muito importante a respeito desse sal de ácido carboxílico é que isso aqui, você não pode esquecer, é um sal orgânico.
porque o ácido carboxílico é um composto orgânico. Nós temos também os sais inorgânicos, como, por exemplo, o sal de cozinha. Então, esse sal é um sal orgânico, você não pode esquecer. Todo sal obtido a partir da neutralização de um ácido carboxílico é um sal orgânico. Então, de novo, todas as vezes que eu reajo um ácido com uma base, há a formação de água e de sal. Quando eu tenho ácido carboxílico, eu vou formar um sal de ácido carboxílico, ou eu posso chamar também de sal de ácido graxo, lembra? Se essa cadeia carbônica tiver entre 4 a 28 átomos de carbono, número par, eu posso chamar esse sal de ácido carboxílico de sal de ácido graxo. E daqui a pouco eu vou falar a importância de você lembrar disso que eu estou falando agora. Por que eu posso chamar esse sal de ácido graxo? E lembrar que esse sal é um sal orgânico. Bom, esse esquema que eu mostrei para vocês aqui é um esquema genérico. Agora vamos fazer com exemplos reais. Então nós temos aqui esse ácido carboxílico, bem como essa base. Essa base é o hidróxido de, o Na é o metal sódio, hidróxido de sódio. E esse composto é conhecido comercialmente como soda cáustica. Então o que acontece se eu jogar soda cáustica nesse ácido carboxílico? Mas antes disso, para a gente não perder o costume, vamos dar nome para esses ácidos, porque eu quero explicar para vocês uma coisinha a respeito de nomenclatura desses sais também mais para frente. 2 átomos de carbono. Então a gente começa a nomenclatura do ácido colocando a palavra ácido, ponto. São 2 átomos de carbono, prefixo para 2, et. Não tem dupla nem tripla entre carbono, a gente usa o an, e a terminação do ácido é o óico. Então esse é o ácido etanóico, ou seja, lembra que o ácido etanóico é o vinagre. E aí o que vai acontecer se eu jogar soda cáustica no vinagre? Bom, a gente já sabe que esse hidrogênio ele vai se ligar com esse OH para formarmos a molécula de água, daí que vai sair a molécula de água, mas vamos juntar o que sobrou. Ó. Vai sobrar esse resto com carga negativa e o metal, que é o sódio, com a carga positiva. Então, eu vou formar esse sal. Essa é a estrutura do sal orgânico formada. Uma nota de boa prática, gente, essas cargas aqui, ó, esse menos e esse mais, você pode ou não representar. Por que eu gosto de representar? Para a gente lembrar que essa entidade está vindo do ácido e tem carga negativa, ou seja, isso é um ânion, e essa espécie tem carga positiva que está vindo da base é um cátion. Então, lembra sempre assim, ó, o ânion vem do ácido e o cátion vem da base. O ânion vem do ácido e o cátion vem da base. Você pode associar vogal, vogal, consoante, consoante. Ó. Ânion, que é a espécie de carga negativa. Ânion começa com uma vogal, então ela vem de quem? Do ácido. Então, o ânion vem do ácido. O cátion, que tem carga positiva. O cátion vem da base. Onde é que está o vogal, vogal, consoante, consoante? Está bem ali no início das palavras, ó. Ácido, ânion, cátion, base. Para você não esquecer, caso caia no Enem e no vestibular. Então, esse ânion sempre vai vir do ácido. E o cátion sempre vem da base. Lembrando que o ânion tem carga negativa e o cátion tem carga positiva. Portanto, se eu reajo o ácido etanóico com soda cáustica, eu formo água e esse salzinho aqui. E aí é que tá. Qual seria o nome desse pequeno monstrinho que foi formado por essa neutralização? Gente, o nome é muito simples de dar. O que a gente vai fazer aqui? Para a gente dar um nome para qualquer sal, primeiro a gente coloca o nome do ânion, depois a gente coloca o nome do cátion. E aí o problema de tudo é só dar nome para o ânion. O nome do ânion, como o ânion vem do ácido, vai derivar, obviamente, do nome do ácido. O nosso ácido não é o ácido etanóico, então você vai fazer isso aqui comigo, ó. Para você dar nome para aquele ânion, para esse ânion que veio do ácido, essa espécie de carga negativa, basta você tirar o ico, você vai tirar o ico da palavra etanóico e vai trocar por ato. Então, essa palavra vai ficar assim, ó, etanoato. Então, etanoato é o nome do ânion. Então, sempre que você for dar nome para o ânion que foi formado a partir do ácido, você vai trocar o ico pelo termo, pelo sufixo ato. O que era ico, fica ato. Logo, esse sal aqui é o etanoato de... Aí o nome do metal que está ligado lá, sódio. Viu como é simples? Por isso que inicialmente eu escrevi o nome do ácido, porque eu já sabia que o nome do sal é completamente dependente do nome do ácido que deu origem a esse ânion aqui. Então, o nome do ânion. Então, esse etanoato é essa parte, eu estou nomeando essa parte azul aqui, e o sódio é essa parte verdinha aqui, etanoato de sódio. E aí, especificamente para o vinagre, para o ácido etanóico, lembra que o ácido etanóico também pode ser chamado de ácido acético. Então, você vai tirar o ico e coloca o ato. Então, fica acetato. Então, esse sal também poderia ser chamado de acetato de sódio. Acetato de sódio seria um outro nome para esse sal. Porque esse ácido pode ser chamado de ácido etanóico ou ácido acético. Então, se é ácido acético, tira o ico, coloca o ato. Inclusive, aqui eu escrevi ado, né? Então, não é ado, é ato, acetato. Então, acetato de sódio. Vamos fazer mais um exemplo para ver se vocês estão compreendendo. Aqui nós temos esse ácido carboxílico. Vamos, para não perder a prática, dar um nome para ele. 1, 2, 3, 4. Sobrou uma ramificaçãozinha aqui, um metil. Como é o nome desse ácido? Esse aqui é o ácido
lado, no carbono 2 tem a ramificação metil, ácido 2-metil, prefixo para 4, but, não tem dupla nem tripla, an, e é um ácido carboxílico, e é um ácido carboxílico, tem que colocar o óico. Ácido butanoico. Ácido 2-metil-butanoico. Essa base é o hidróxido de... Quem é o elemento K? É o potássio. Hidróxido de potássio. Não vou nem escrever. Se nós jogarmos, então, o hidróxido de potássio no ácido 2-metil-butanoico, o que vai ser formado? Acho que você já está ficando fera nisso, né? Vai formar água. Vamos desenhar aqui a molécula de água em vermelho. Forma água. Da onde que veio a água mesmo? Do OH com o H. Mas... o que sobrou ali, ó. O que sobrou do ácido? O ânion. Quem é o ânion? Como é que é a estrutura desse ânion? É assim. E quem é o cátion? O cátion é o casinho, é o potássio. Então, você vai formar essa espécie aqui, ó. E aí, vamos dar nome para ela? Lembra que para dar nome pro ânion, lembra que para dar nome pro sal é o nome do ânion mais o nome do cátion. E aí, o nome do ânion vai ser derivado daqui, ó. E, gente, no nome do ânion você não precisa colocar ácido, porque aí agora aqui eu não tenho mais um ácido. Ele foi neutralizado. E aí a gente pega todo esse nome aqui, só tira o ico do final e coloca ato. Então, o nome dessa entidade aqui será 2-metil-butanoato de potássio. 2-metil-butanoato de potássio. Então, o casinho é o elemento potássio. 2-metil-butanoato de potássio. Vamos fazer um outro exemplo, exemplo 3. Então, nós temos esse ácido aqui. Não sei se você lembra do nome dele. Esse ácido... é o ácido benzoico. Ácido benzoico. Então, de cara, eu já sei que, ó, quando eu for escrever o nome do sal, esse ico vai sair, eu vou colocar o ato. Então, vai ser um benzoato de alguma coisa. E aí, vamos ver aqui quem é a nossa base. Ó. A nossa base é esse RbOH. Rb é o rubídio, o elemento rubídio. Então, isso aqui é o hidróxido de rubídio. Logo, o que vai formar a partir dessa reação? Muito bem, você já sabe, vai formar a água, da ligação do H+, com o OH-, mas o que sobrou? Sobrou o ânion do ácido, que você já sabe o nome dele, é o benzoato, só tirar o ico e colocar o ato, é o benzoato de rubídio. Então, o Rb vai ligar bem aqui, ó. Positivo liga com negativo. Então, vamos escrever o nome, isso aqui seria esse sal, o benzoato de rubídio. Vamos para um último exemplo aqui. Nós temos esse ácido carboxílico grandão. Vamos ver quantos carbonos nós temos nessa cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, esse ácido é o ácido. Prefixo para 12, dodec, não tem dupla nem tripla, a gente usa o an, e é um ácido carboxílico óico. Ácido dodecanoico é o nome desse monstrinho aqui. Então, nós estamos reagindo o ácido dodecanoico com NaOH, você já sabe, é a soda cáustica, é o hidróxido de sódio. Logo, qual vai ser o produto dessa reação? Deixa eu chegar um pouco para o lado. Vai ser a água, vamos formar água, mais o que sobrou ali, toda aquela cadeia zona ali, ó. Vamos ver se deu 12 carbonos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Falta 1, 12, com a carga negativa. Vamos ter que chegar mais um pouquinho para o lado para poder colocarmos aqui o sódio, o Na+. E aí, como é que é o nome desse sal? Dodecanoato de sódio. Dodecanoato de sódio seria o nome desse sal que vocês estão vendo ali. Agora, eu quero discutir mais uma coisa, como eu falei para vocês, a respeito dos sais de ácido carboxílico. E para isso eu vou utilizar, inclusive, esse sal aqui, o dodecanoato de sódio. Esse sal, ele tem 12 átomos de carbono, portanto, é maior do que 4, está entre 4 e 28 e é par. Então, esse sal eu posso chamar de sal de ácido graxo. É um sal de ácido carboxílico, mas devido a essa característica dessa cadeia carbônica, que eu expliquei para vocês lá na primeira aula de ácidos carboxílicos, isso aqui também pode ser chamado de sal de ácido graxo. E aí, uma coisa muito bacana dos sais de ácido graxo é que esses compostos, eles também são conhecidos na natureza como sabões. Então, gente, o que seria um sabão? Um sabão é simplesmente um sal de ácido carboxílico, um sal de ácido graxo. Isso aqui é o que nós temos na composição química dos sabões, não dos detergentes. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que seriam os detergentes. Mas os sabões, em especial, eles são nada mais, nada menos do que sais de ácidos carboxílicos, como esse que você está vendo aqui na sua frente. Na próxima aula, nós vamos falar mais um pouquinho a respeito do que seria um sabão e do que seria um detergente. Vamos fazer a diferenciação entre um sabão e um detergente, bem como identificar que o sabão ou o detergente vai ser degradável ou não biodegradável. Isso aí vai ser tema para uma próxima aula.